Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltamos com mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Andresa, sou narradora aqui do canal Lendo Entre Linhas, que é um canal de audiolivros com narração 100% humana, nada de inteligência artificial por aqui. Toda semana temos vídeos novos e para quem chegou agora ainda não conhece o conteúdo do canal, te convido a conhecer as nossas playlists e ver tudo que já temos aqui disponível. São livros maravilhosos, muitos clássicos, vale muito a pena conhecer. E para quem já conhece, gosta do conteúdo, ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações com os próximos capítulos do seu livro. Já deixa o seu like, isso ajuda muito no engajamento do canal, ajuda muito a fazer com que a leitura, esse conteúdo chegue a outras pessoas que precisam dele. E se você puder fazer a sua contribuição para ajudar o canal financeiramente, a chave Pix fica sempre aqui na descrição do vídeo. Também tem o link do Apoia-se, é um link de apoiadores, um link seguro, não precisa ter medo. E é claro, não deixa de colocar aqui o seu comentário, me falando o que você está achando do vídeo, quais os livros que você gostaria que viessem em seguida. E é isso. Fiquem com os próximos capítulos. Beijão! Capítulo 9. O jogo feito. Enquanto Sidney Carton e o espião conversavam no cômodo adjacente às escuras e em voz tão baixa que nenhum único som se ouvia, o Sr. Lorry considerava Jerry com dúvida e desconfiança. A maneira como o honesto comerciante recebia esse olhar agravava as suspeitas do banqueiro. Ficava num pé só, ora ao direito, ora ao esquerdo. Dir-se-ia que, se tivesse 50, experimentaria todos eles. Examinava as unhas com exageros de atenção, e sempre que seu olhar encontrava o do Sr. Lorry, era atacado daquela tosse especial que exige a mão em concha em frente da boca, enfermidade que as mais das vezes, se não todas, denota a falsidade de caráter. Jerry, venha cá, disse o banqueiro. O Sr. Cruncher avançou um pouco de lado, como se abrisse caminho com o ombro. Que outro ofício tem ou teve antes de ser mensageiro? Depois de alguma cogitação, acompanhada de um olhar fixo do patrão, o Sr. Cruncher teve a ideia luminosa de responder: trabalhador agrícola. Temo que o senhor tenha usado a grande e respeitável Casa Telson como uma cortina de fumaça para encobrir alguma ocupação de natureza infame e, sacudindo o indicador com ferocidade, se isso foi o que fez, não conte comigo quando voltar à Inglaterra. Nem espere que eu guarde segredo. A casa não pode ser traída. Senhor, disse o Sr. Cruncher de crista caída. Espero que um fidalgo como o senhor, que conto servir até ficar de cabelos brancos, pense 2 vezes antes de me prejudicar, mesmo que eu mereça. Não digo que mereça, digo nessa hipótese. No caso, minha culpa estaria toda de um lado só. Sempre há 2 lados em todas as coisas. Haverá muito médico por aí embolsando seus guinéus lá onde um pobre comerciante não ganharia um cobre. Que digo eu? Meio cobre. Nem isso. Mas eles botam seu dinheiro no Telson e piscam o olho clínico à socapa para o comerciante ao entrar ou sair dos seus coches. Bem, isso também é cortina de fumaça e é abusar do Telson. Ou não será? O que não é justo é castigar o ganso e deixar o pato. Consideremos a Sra. Cruncher. Pelo menos havia uma na Inglaterra, e haverá de novo na volta, que reza tanto para fazer gorar o diabo do negócio, que o negócio acaba indo por água abaixo. Ao passo que as mulheres dos médicos não vivem caindo de joelhos por dar cá aquela palha. Quando o fazem é para pedir mais clientes, e como poderia haver um sem os outros? E que me diz o senhor dos agentes funerários? Ou dos pequenos funcionários?
E dos sacristãos, dos guardas, todos unhas de fome e todos na tramóia. Acha o senhor que tudo isso rende alguma coisa? Mesmo na base da desonestidade? Não rende. E se rendesse? Adiantaria? O que um homem obtém assim por debaixo da mesa não prospera. Mas, se como o pouco que tivesse prosperasse, Sr. Lorry, então ele não desejaria outra coisa senão sair daquele enredo, desde que visse uma saída, e quanto mais depressa melhor. Se fosse o caso, digo eu, na hipótese. Exclamou o Sr. Lorry, embora já um tanto amolecido. Confesso-me chocado com você. Agora, o que eu poderia humildemente fazer? Prosseguiu o Sr. Cruncher. Se fosse o caso, e não digo que seja, não prevaricar. Claro que não, Sr. Lorry. Claro que não. Exclamou o Sr. Cruncher, como se o mal estivesse a léguas do seu pensamento. O que lhe pediria humildemente, senhor, que fizesse na hipótese seria o seguinte. Naquele tamborete, junto daquela barreira, está aquele menino meu, criado e ensinado para ser um homem. Que ele dê os seus recados, senhor. Seja o seu mensageiro. Faça para o senhor qualquer trabalho leve. Eu não prevaricarei, mas se prevaricasse, o menino poderia tomar o lugar do pai e sustentar a mãe. Mas não arruine o pai do rapaz e ajude-o a entrar para o ofício de coveiro, para que os mortos sejam enterrados direitinho como devem ser, e para que ele pague pelo mal que fez desenterrando alguns, se é que desenterrou, o que eu não admito. Na hipótese. Aí está, Sr. Lorry. Era o que eu tinha a dizer. Concluiu o Sr. Cruncher, limpando a fronte orvalhada com a manga do paletó. Era a sua maneira de anunciar que perorava. É o que tinha a propor. Isto é, a oferecer como reparação. Um homem não vê tudo o que se passa de medonho em volta dele, como aqui nesta cidade, com tanta gente sem cabeça. Meu Deus, tanta gente, que é de fazer baixar o preço. Não vê tudo isso sem passar a considerar com seriedade a vida. Foi pensando assim que eu disse o que disse, e peço que o senhor tenha tudo em mente, pois o que fiz com boa intenção, e falei quando podia não ter falado e guardado tudo para mim mesmo. Isso pelo menos é verdade, disse o Sr. Lorry. E basta por hoje. Pode ser que eu continue seu amigo se fizer por onde merecer tal coisa e se demonstrar arrependimento por atos, não por palavras. Não quero mais ouvir uma só palavra. O Sr. Cruncher saudou levantando a mão à fronte, e Sidney Carton voltou do quarto escuro com o espião. Adeus, Sr. Barsad. Nosso trato está feito. Não tem nada a temer de mim. Sentou-se numa cadeira perto do fogo em frente à do Sr. Lorry. Quando se viram sozinhos, o banqueiro perguntou o que fizera. Pouca coisa. Se a situação do prisioneiro piorar, pelo menos garanti acesso a ele uma vez. O Sr. Lorry mostrou no rosto a sua decepção. Foi tudo o que consegui, disse Carton. Pedir demais seria pôr a cabeça do homem debaixo daquela lâmina que o senhor sabe. E, como ele mesmo disse, nada de pior lhe poderia acontecer uma vez denunciado. Esse era, sem dúvida, o ponto fraco da situação. E nada se pode fazer. Mas acesso, disse o Sr. Lorry. Se as coisas piorarem para o lado dele antes de comparecer ao tribunal, não poderá salvá-lo. Eu não disse que poderia. O olhar do Sr. Lorry se fixou pouco a pouco nas chamas. Sua simpatia por Lucy e a enorme decepção da segunda detenção de Charles fizeram-se gradualmente sentir. Afinal, ele era agora um ancião abatido pelo peso de aflições recentes e as lágrimas correram. O senhor é um homem bom e um amigo verdadeiro, disse Carton com voz embargada. Perdoe-me testemunhar a sua mágoa. Jamais pude ver meu pai chorar sem profunda emoção. E não poderia respeitar sua emoção mais do que a respeito se o senhor fosse meu pai.
Desse infortúnio, pelo menos os deuses o livraram. Embora dissesse essas últimas palavras com um grão da leviandade habitual, havia respeito na sua voz e nas suas maneiras, e o Sr. Lorry, que não conhecia ainda esse lado bom de Sidney, sentiu uma genuína surpresa. Estendeu-lhe a mão e Carton apertou-a comovido. Voltando ao nosso pobre Darnay, disse. Não conte nada a ela sobre essa entrevista ou meu arranjo com Barsad. Não lhe permitirá ver o marido de qualquer maneira e ela poderia crer que o meu plano é antecipar a morte de Charles caso ele seja condenado. O Sr. Lorry, a quem isso não ocorrera, teve um sobressalto e olhou depressa para Carton ao ver se era o que tinha em mente. Pareceu-lhe que sim, pois Carton devolveu-lhe o olhar e era evidente que lhe compreendera o sentido. Bom, ela pode pensar 1000 coisas, disse Carton. E todas apenas acrescentarão novos cuidados aos muitos que já tem. Não fale de mim. Como lhe disse desde a minha chegada, não convém que Lucy me veja. Posso fazer um gesto ou dois que lhe aproveitem sem que para isso ela precise encontrar-me. O senhor a verá, sem dúvida? Deve estar muito infeliz neste momento. Vou lá daqui a pouco. Folgo em sabê-lo. Ela gosta tanto do senhor, tem tanta confiança no senhor. Que aparência tem agora? Aflita. Infeliz, mas muito bela. Ah! Era uma exclamação dolorosa, quase um soluço. O Sr. Lorry olhou de novo rapidamente para Sidney, mas ele tinha o rosto voltado para o fogo. Um reflexo ou uma sombra. O ancião não saberia dizer ao certo. Passou pelo semblante de Carton, mas tão fugaz como uma alteração na luz que passa por um outeiro num dia ensolarado, e ele empurrou com o bico do sapato uma das pequenas achas em chamas que ameaçava rolar para o assoalho. Estava com a sua roupa de montar e as botas altas então em voga, e a luz do fogo tocando o pano branco fazia-o parecer ainda mais pálido, nos seus compridos cabelos negros em desordem e que lhe caíam até os ombros. Sua indiferença pelas labaredas era suficientemente extraordinária para provocar uma observação do banqueiro. Disse-lhe que a sola de sua bota estava ainda em contato com o pau de lenha que acabava de esmagar. Eu o tinha esquecido. Os olhos do Sr. Lorry foram de novo atraídos para o rosto dele. Notando o ar devastado que toldava os traços naturalmente belos, e, tendo fresca na memória a expressão de rostos de prisioneiros, foi disso que se lembrou. E os seus deveres em Paris, Sr. Lorry? Chegam ao fim? Sim. Como lhe dizia ontem à noite, quando Lucy chegou tão inesperadamente, fiz tudo o que podia fazer. Esperava apenas ver os meus amigos em perfeita segurança para deixar Paris. Tenho meu visto de saída em ordem, estou pronto. Ficaram calados. O senhor tem uma longa vida e uma longa folha de serviços. São coisas a recordar. Tenho 78 anos. E foi sempre ativo e útil a vida inteira. Constantemente ocupado, respeitado, admirado. Sou um homem de negócios desde que me entendo por gente. Desde menino, poderia dizer. O resultado é a posição que hoje ocupa aos 78. Quanta gente sentirá sua falta quando a deixar? Um velho celibatário? Respondeu o Sr. Lorry, sacudindo a cabeça. Não tenho ninguém que chore por mim. Como pode dizer isso? Ela não vai chorar pelo senhor? Ou a filha dela? Sim, graças a Deus. Não me deve tomar ao pé da letra. Pois essa já é uma razão para agradecer a Deus. Ou não? Certamente sim. Certamente sim. Se o senhor pudesse dizer sinceramente do fundo do seu coração solitário esta noite, não consegui conquistar o amor, a estima, a gratidão ou o respeito de nenhuma criatura. Não tenho o coração que me agasalhe, nada fiz de bom ou de proveitoso que mereça ficar na memória de alguém.
Então os seus 78 anos seriam 78 pesadas maldições. Ou estou enganado? Diz, ao contrário, a verdade. Acho que seriam o mesmo. Sidney perdeu-se de novo na contemplação do fogo. Após alguns minutos de silêncio, acrescentou: Gostaria de perguntar-lhe uma coisa. A sua infância lhe parece por demais remota? Por demais longínquos os dias em que se sentava no regaço de sua mãe? Sensível à maneira do outro que se suavizara, o Sr. Lorry respondeu: Há 20 anos, sim, mas nesta quadra da minha vida, não. Porque quanto mais perto me sinto do fim, mais perto me sinto do princípio, como se fechasse o círculo. Talvez seja isso uma das compensações que a natureza nos dá para facilitar a transição e preparar o caminho. Meu coração fica hoje comovido por lembranças que eu acreditava de há muito perdidas, da minha jovem e bonita mamãe, e eu tão velho, dos dias em que isso, a que chamamos o mundo, ainda não tinha realidade, nem os meus defeitos, império sobre mim. Compreendo exatamente o que diz, exclamou Carton, corando como o menino de que falavam. E o senhor se sente feliz, não é? Creio que sim. Carton encerrou a conversa nesse ponto, levantando-se para ajudar o banqueiro a pôr o sobretudo. Mas o senhor, disse ainda ao Sr. Lorry, é jovem. Sim, velho não sou, mas a minha mocidade não foi das que depois amadurecem. Não falemos de mim, porém. Nem de mim, naturalmente, atalhou o Sr. Lorry. Vai sair também? Acompanhe-o até o portão. O senhor conhece bem os meus hábitos irrequietos. Se eu ficar andando sem rumo pela rua até mais tarde, que isso não lhe cause inquietação. Voltarei pela manhã. O senhor estará no tribunal? Infelizmente. Eu também estarei, mas em meio à multidão. Meu carneiro cuidará que eu tenha um bom lugar. Apoie-se no meu braço, Sr. Lorry. O Sr. Lorry obedeceu. Desceram juntos as escadas e juntos caminharam até a rua. Poucos minutos bastaram para levar o banqueiro ao seu destino. Carton despediu-se, mas deixou-se ficar à distância, depois voltou aos seus passos e tocou o portãozinho que se fechara. Ouvira dizer que ela ia à prisão todos os dias. Sai por aqui, pensou olhando em torno, e deve tomar este rumo. Quantas vezes não terá pisado estas mesmas pedras? Vou procurar seguir-lhe os passos. Eram 10 horas da noite quando chegou a La Force, postando-se exatamente no sítio de onde centenas de vezes Lucy contemplara a prisão. Um homenzinho, espécie de lenhador, acabara de fechar a sua oficina e fumava sentado à soleira da porta. Boa noite, cidadão, disse Sidney Carton, detendo-se ao passar por ele, pois o homem o observava com ar inquisitivo. Boa noite, cidadão. Como vai a República? Ou a guilhotina? Nada mal. 63 hoje. Logo atingiremos 100 por dia. Sanson e seus ajudantes se queixam às vezes. Ficam exaustos. É tão cômico esse tal de Sanson. Um barbeiro. Você costuma ir vê-lo em ação? Mas sempre? Todos os dias? Que barbeiro! Você já ouviu? Nunca. Pois vá quando ele tiver um bom lote. Imagine só. Ele barbeou os 63 de hoje em menos de 2 cachimbos. Menos de 2 cachimbos? Palavra de honra. E o homem tirou da boca o cachimbo que estava fumando para explicar com um largo sorriso sua maneira de contar o tempo. Carton foi tomado de um desejo de matá-lo que lhe deu as costas para ir embora. Mas o senhor não é inglês, apesar da roupa? Perguntou o homem. Sou, respondeu Carton falando por cima do ombro. Fala como um francês. Estudei aqui no meu tempo.
Um perfeito francês. Boa noite, inglês. Boa noite, cidadão. Mas vá assistir a uma execução do barbeiro? Persistiu o homenzinho. E leve um cachimbo. Sidney andou algum tempo, parou no meio da rua, onde havia um lampião aceso, e escreveu alguma coisa a lápis num pedaço de papel. Depois, no passo decidido de quem conhece bem o caminho, atravessou várias ruas escuras e sujas, muito mais sujas do que o de hábito, pois naquele período de terror nem as ruas principais eram varridas, e chegou a uma farmácia que o dono estava justamente a fechar. Em pessoa. Era uma farmácia modestíssima, que ficava numa pequena ladeira tortuosa. Estava às escuras e o dono era um homem baixinho e corcovado. Sidney cumprimentou-o e entrou seguido do homem. Quando ficaram separados um do outro pelo balcão, deu-lhe o papel. Ai! Fez o farmacêutico e soltou um assobio. Ai, ai, ai! Sidney Carton permaneceu impassível e o farmacêutico perguntou. É para o senhor mesmo? Para mim. Terá o cuidado de levar os dois separados? Sabe as consequências de misturá-los? Perfeitamente. O farmacêutico preparou alguns papeizinhos e entregou-os a Carton. Ele os guardou um por um, distribuindo-o pelos bolsos de cima do paletó. Contou o dinheiro, pagou e saiu calmamente da farmácia. Não há mais nada a fazer até amanhã, pensou em voz alta, olhando a lua. Não posso dormir. Não falava como um homem desabrido, embora apostrofasse as velozes e esfiapas nuvens. Se o tom não era negligente, também não soava a desafio. Falava como um homem cansado, que lutou, errou, perdeu-se em descaminhos, mas que por fim deu com a estrada real e viu-lhe o termo. Há muito tempo, quando fora famoso entre os seus jovens rivais, como moço de grande futuro, acompanhara o corpo do pai ao cemitério. A mãe já era morta, falecera anos antes. As palavras solenes que lera então na sepultura do pai vieram-lhe à mente nessa hora, por entre as sombras das pobres ruas escuras e anônimas, com a lua alta no céu e as nuvens em debandada. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que acredita em mim, embora morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, então não morrerá jamais. Numa cidade dominada pela lâmina, sozinho no meio da noite, tomado pela desolação, pelos 63 inocentes sacrificados naquele dia e pelas vítimas do dia seguinte que esperavam sua hora nas prisões e dos dias por vir, ter-lhe-ia sido fácil reconstituir a cadeia de associações de ideias que o tinha levado àquela recordação específica, que lhe vinha do fundo da alma como uma velha âncora roída de ferrugem aflora do fundo de um mar tenebroso. Não buscou a fonte da memória, porém. Repetiu apenas as palavras e prosseguiu no seu caminho. Com um solene interesse pelas janelas acesas das casas, onde as pessoas iam descansar tranquilamente, esquecendo por algumas horas os horrores que a cercavam, pelas torres das igrejas, onde não mais se orava, pois que o ódio popular chegara até esse extremo de autodestruição, fruto de anos de impostura por parte do clero, de exploração e de libertinagem, pelos cemitérios longínquos reservados, como rezava a inscrição tradicional nos portões, ao sono eterno, pelas prisões cheias e pelas ruas ao longo das quais rolavam os condenados nas suas sinistras carroças, em lotes agora de 60, segundo o homenzinho, para a morte certa, a morte a tal ponto banalizada, comum, material, que nenhuma história de fantasma jamais correu entre os populares que assistiam às execuções na guilhotina, com um solene interesse pela vida e morte da cidade que se preparava para aquele breve intervalo da fúria que era a noite. Sidney cruzou o Sena outra vez em busca das ruas mais bem iluminadas. Poucos coches circulavam ainda àquela hora, pois andar de coche à noite era considerado suspeito.
A gente de condição escondida, a precária cabeça em barretes vermelhos de lã, calçava tamancos e andava a pé. Mas, espanto, os teatros estavam cheios. Despejavam à sua passagem rios de gente alegre que ia para casa falando alto. Diante da porta de uma casa de espetáculos, Sidney viu uma meninazinha que a mãe levava pela mão. As duas hesitavam, procurando uma passagem por entre a lama. Ele carregou a criança nos braços e, antes que os pequenos braços soltassem o seu pescoço, pediu-lhe um beijo. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que acredita em mim, embora morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, este não morrerá jamais. Agora que as ruas estavam quietas e a noite seguia seu curso, as palavras estavam no eco dos seus passos e também no ar. Perfeitamente calmo e equilibrado, ele se foi repetindo-as por vezes a meia voz. Mas quando não o fazia, elas continuavam a ressoar nos seus ouvidos. A noite cedeu lugar à madrugada e ele se deixou ficar na ponte a ouvir o chapinhar da água que batia e espadanava contra os cais do Sena, brilhante como prata a luz da lua naquela velha Ile de la Cité, com sua catedral e a pitoresca confusão de casas. O dia surgiu por fim macilento e frio, como uma face morta saída do céu. A noite e a lua e as estrelas empalideceram por sua vez e morreram também. E foi por algum tempo como se a criação inteira tivesse sido entregue aos poderes da morte. Mas o sol radioso ao nascer pareceu ir direto ao coração de Sidney como seus longos raios ardentes. As palavras da noite, o fardo da noite, dissiparam-se como que por encanto. Carton acompanhou os raios de sol com um olhar reverente e viu entre ele e o sol um imenso arco de luz debaixo do qual o Sena tremia e cintilava. Na manhã imóvel, aquela corrente impetuosa, profunda e segura de si, tinha uma grande afinidade com ele. Sidney caminhou ao lado dela longe das casas e junto das barrancas do rio, até que teve sono, deitou-se por terra e dormiu. Quando acordou, deixou-se ficar por ali mais algum tempo a contemplar um redemoinho que se formava e girava à toa, até que a massa da água o observou e levou para o mar. Como eu. Um barco com uma vela desbotada, cor de folha morta, surgiu à vista, passou por ele e desapareceu. Quando desapareceu também na corrente a sua esteira silente, a prece que lhe subiu aos lábios foi um ato de contrição por toda a sua cegueira e por todos os seus erros, e terminava com as palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao voltar para casa, já não encontrou o Sr. Lowry. Era fácil imaginar aonde fora. Sidney Carton tomou apenas um pouco de café, comeu um pedaço de pão, lavou-se e mudou de roupa. Assim refrescado, saiu para o lugar do julgamento. O tribunal estava agitado quando aquela ovelha negra de Solomon Barsad, diante da qual muita gente fugia com jeito, temerosa, conseguiu-lhe um lugar discreto a um canto por entre a multidão ruidosa. O Sr. Lowry estava lá, e também o Dr. Manette. Ela estava lá sentada junto do pai. Quando seu marido foi introduzido na sala, ela pôs nele um olhar encorajador e vivificante, tão repleto de amor, ternura, admiração e piedade, que o sangue subiu ao rosto do prisioneiro, seus olhos brilharam de um lume novo e o coração ficou quente no seu peito. Se alguém observasse o efeito desse olhar sobre Sidney Carton, verificaria que fora exatamente o mesmo. Nesse tribunal de iniquidades, a ordem dos trabalhos era tumultuada ou inexistente, e dele nenhum acusado poderia esperar justiça. Uma revolução como aquela não teria sido possível sem uma subversão absoluta das leis, formas e cerimoniais. A Revolução Francesa, vingativa, mas suicida, de tudo isso se descartou e tudo lançou aos quatro ventos. Todos os olhares se voltaram para o júri, composto dos mesmos patriotas decididos e dos mesmos bons republicanos da véspera e do dia seguinte.
A presença no seio deles de um homem de ar ansioso e dedos expressivos, que, sem cessar, levava os lábios num gesto nervoso, parecia dar grande satisfação ao auditório. Esse proeminente jurado, de aspecto sôfrego e cara de canibal sanguinário, era Jacques III, do Faubourg Saint-Antoine, velho conhecido do leitor. Formava-se um painel de 5 perdigueiros para julgar uma perdiz. Todos os olhares se voltaram, dizíamos, para o júri e para o promotor público. Nenhum favor se poderia esperar daquela gente dura, implacável, homicida. Os assistentes se entreolhavam em muda aprovação dos seus representantes. Concordavam de cabeça com a visível ferocidade dos jurados e esperavam estáticos, debruçados para a frente. Charles Evrémonde, dito Darnay, absolvido e solto na véspera, recapturado em seguida e notificado da nova acusação, suspeito, denunciado como inimigo da República, aristocrata descendente de uma família de tiranos, membro de uma raça proscrita, cujos privilégios tinham sido usados desde sempre para oprimir o povo. Charles Evrémonde, dito Darnay, tão bom quanto morto legalmente em virtude da citada proscrição. Em resumo, foi isso que disse o promotor. O acusado fora denunciado em segredo de justiça ou abertamente? Quis saber o juiz. Abertamente. Por quem? Por 3 pessoas. Ernest Defarge, mercador de vinhos de Saint-Ouen. Muito bem. Thérèse Defarge, sua mulher. Muito bem. E Alexandre Manette, médico. Um grande tumulto tomou conta da sala, e em meio dele o médico se levantou, pálido e trêmulo, sem deixar o banco onde se achava. Presidente, protesto com a maior indignação. Trata-se de uma falsificação, de uma fraude. O senhor sabe que o acusado é meu genro. Minha filha e os que lhe são caros são mais caros para mim que a própria vida. Quem falou por mim? Onde está o infame forjicador e mentiroso que me acusa de acusar o marido da minha própria filha? Cidadão Manette, acalme-se. Rebelar-se contra a autoridade do tribunal seria pôr-se fora da lei. Quanto a coisas mais caras do que a vida, nada deve ser mais caro a um bom cidadão que a República. Grandes aclamações saudaram essa reprimenda. O presidente do tribunal fez soar as sinetas e restabeleceu a ordem. Se a República lhe exige o sacrifício da própria filha, o senhor teria de sacrificá-la. Ouça o que está para ser dito, e, entre mentes, cale-se. Novas e frenéticas aclamações. O doutor Manette sentou-se e olhou em torno, os lábios trêmulos. Lúcia chegou-se a ele. O homem de expressão famélica esfregou e levou as mãos aos lábios, como soía fazer. Defarge foi chamado, mas só quando a sala se aquietara. Pôde ser ouvido e contou rapidamente a história da prisão do médico a quem servira quando jovem. A história da sua libertação da Bastilha, da entrega do ancião à sua guarda. Na curta inquirição que se seguiu, a corte não perdeu tempo. O cidadão se distinguiu na tomada da Bastilha? Creio que sim. A essa altura, uma arpia interrompeu o procedimento gritando: Você é um dos melhores patriotas aqui presentes. Por que não dizer isso? Você manejou o canhão naquele dia memorável e foi dos primeiros a penetrar na maldita fortaleza quando ela caiu. Patriotas, o que digo é a expressão da verdade. Tratava-se da vingança que assistia ao julgamento cercada da admiração de uma corja de sicofantas. O presidente do tribunal fez soar as sinetas. A vingança, encorajada pelos aplausos, berrou: Desafio essa desgraçada sineta! O que foi muito elogiado também. Conte ao tribunal, cidadão Defarge, o que fez no dia da tomada da Bastilha, no interior da fortaleza. Eu sabia, disse Defarge, olhando para a mulher que se achava no primeiro degrau da escada da plataforma onde o tinham feito subir e que não tirava os olhos dele.
Eu sabia que o Dr. Manette estivera confinado na cela de número 105 da Torre Norte. Sabia-o dos lábios do próprio Dr. Manette quando ele fazia sapatos em minha casa. Estava eu ainda a manejar a artilharia quando tomei a decisão de examinar a dita cela logo que a fortaleza caísse em nossas mãos. A Bastilha caiu, e eu subi até a cela em companhia de um cidadão que faz parte do júri, guiados, nós dois, por um dos carcereiros. Examinei a cela detidamente. Num buraco da lareira, debaixo de uma pedra que fora tirada do lugar e recolocada, encontrei um papel. Tratava-se de um manuscrito. Eu tinha tido cuidado de estudar espécimes da escrita do Dr. Manette. O texto era do punho do doutor. Passo esse documento hológrafo às mãos do senhor juiz. Que seja lido. Num silêncio de morte, o acusado olhava ternamente para a mulher, que só tirava os olhos dele para olhar com solicitude para o pai. O Dr. Manette tinha os olhos fixos no leitor. Madame Defarge não tirava os seus olhos do prisioneiro, e Defarge fitava sua mulher, que parecia exultar. O público olhava ao médico. O papel foi lido. Tinha o teor que segue. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E antes de mais nada, eu gostaria de desejar para vocês um feliz ano novo, que 2025 seja aí um ano maravilhoso para todos nós, que aqui no Lendo Entre Linhas a gente possa trazer muitas novas leituras, que possamos nos aproximar ainda mais, que esse contato nosso que já foi bastante estreitado em 2024 seja ainda muito mais em 2025. Eu tô adorando sentir vocês mais pertinho, tô adorando os comentários que vocês deixam. E eu tô sentindo que esse ano de 2025 vai ser muito próspero pra gente aqui no canal. E antes que vocês se perguntem, mas já estamos aí no final de janeiro, 2020, feliz ano novo. Gente, o ano começou agora, então se formos tratar o ano aí como se fosse um livro, estaríamos no equivalente às 3 primeiras páginas, ainda tá com aquele cheirinho de novo, sabe? Quando você abre um livro e dá aquela cheirada assim, ó, e sente aquele cheirinho de livro novo. Nossa, eu adoro, não sei vocês, mas eu amo. Então, o ano ainda tá com esse cheirinho de novo. Ainda dá para desejar feliz ano novo, sim, porque ele acabou de começar. Considerando que são 365 dias, o que são 31? Nada. É, isso mesmo. E hoje, 31 de janeiro de 2025, uma sexta-feira, estou aqui gravando para vocês. O capítulo lido hoje vai ser bem curtinho, porque eu tenho algumas coisas que precisava esclarecer aqui com vocês, então esses comentários serão mais longos e a parte lida mesmo do livro vai ser mais curta, porque agora estamos no final do livro. Há poucas páginas do final, acho que é 60 páginas do final. Agora as coisas vão ficar muito, muito, muito intensas e algumas coisas precisam ser esclarecidas para que o entendimento fique melhor. E é isso, eu vou fazer uns comentários mais longos, mas vai valer a pena, eu espero. A minha intenção é essa, que vale a pena. E se você chegou aqui agora, se você está chegando aqui no canal agora, ainda não conhece a nossa dinâmica, meu nome é Andresa, sou narradora aqui do canal Lendo Entre Linhas. Toda semana chegamos com capítulos novos do livro que está sendo lido no momento. Atualmente estamos trabalhando com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, nas terças-feiras, e durante a semana, quarta, quinta ou sexta, temos capítulos, estamos nos capítulos finais do livro Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. E geralmente eu faço a leitura dos livros e alguns comentários sobre os capítulos, algumas curiosidades, algumas contextualizações e algumas explicações também de fatos que podem ter ficado um pouco confusos durante a leitura. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento. Então, vamos iniciar. A última vez que conversamos, eu abordei alguns personagens.
paramos, se não me falha a memória, paramos no Jerry Cruncher. Isso, terminamos por falar do senhor Jerry Cruncher, essa figura. Como é que eu posso descrever o Jerry? Eu já falei sobre ele, mas até agora eu sinto uma certa dificuldade. É um cidadão inglês das classes mais baixas, né? Ele é realmente proletário, porque se formos falar de proletariado, também vamos ter escalas dentro dessa classe proletariada, porque o senhor Lorry, por exemplo, o Jarvis Lorry, ele é um bancário, ele é um proletário, ele não é dono dos meios de produção, ele trabalha para o próprio sustento, assim como o Sidney Carton, assim como o outro advogado que fugiu aqui da minha memória o nome dele, mas todo cidadão que precisa trabalhar para se manter, ele é da classe proletária. Só que o Jerry, ele é uma classe assim ainda mais inferior. Ele é um mensageiro, ele é um homem de recados, ele é porteiro lá no Banco Telson, tá passando esse ofício para o filho dele e é também um mensageiro. Ele fica fazendo essa ponte, levando mensagens do banco para as pessoas, para as filiais, mas dentro da Inglaterra. E nós já vimos aí que o Jerry, esse ofício que ele exerce dentro do banco não é suficiente para pagar as contas. Então o Jerry ele faz aí os ofícios também de o homem da enfim, ele comete o que hoje seria um crime, que é o vilipêndio de cadáver, né? Ele desenterra os cadáveres, ele espera que haja o sepultamento. Logo após o sepultamento, à noite, na calada da noite, ele e alguns amigos vão lá, desenterram os cadáveres e vendem esses corpos para as escolas de medicina, para alguns médicos, para que sejam feitas experiências com esses corpos, né? A forma que eles têm de estudar a anatomia humana é através desses corpos, porque ninguém vai se voluntariar a ser morto para que se estude o corpo humano. Então, a forma que eles encontram é essa. E aí, nisso, ele acaba tomando o maior susto, porque ele abre um dos caixões e não tem um corpo lá dentro, o caixão está vazio. Ele toma o maior susto e vemos aí que o Jerry, a partir daí, ele muda um pouquinho a cabeça dele, ele decide largar o negócio. E essa atividade paralela dele, essa atividade escusa dele, causa muito descontentamento na esposa, porque é errado, é ilegal e é muito errado. E não só aqui, né? A gente vê que nesse período aqui, século XIX, já é uma coisa mal vista, século XVIII, já é uma coisa mal vista. E ele é muito brusco com a esposa, ele é muito agressivo com a esposa, ele bate na esposa. Então acho que o Dickens aqui ele também tem essa função assim de denunciar algumas práticas que já eram condenáveis. E é interessante notar que num período em que algumas coisas ainda eram vistas como normais, pessoas como Dickens, como Jane Austen, como as irmãs Brontë, eles já conseguiam ver as irregularidades em condutas ditas como normais. Você vê que o Dickens vai citando o Jerry batendo na esposa, mas existe um tom crítico nisso. Então, ele já vai escancarando para a sociedade, ele já vem trazendo isso para a sociedade com uma crítica, como se fosse, assim, ele não naturaliza isso, sabe? Ele já traz como uma prática realmente que não é bem vista, não é bem colocada, e isso é um ponto de vista do autor. E eu acho que isso tem uma utilidade social muito grande. Já tinha na época, imagina o peso disso na época e hoje, claro, muito mais. Então, o Jerry tem essa figura, a gente vê que ele vai se transformando. Acabamos de ler o capítulo 9 do livro 3, e aqui nesse capítulo 9, o Jerry ele já se apresenta com uma visão totalmente modificada. Ele já fala da esposa com um tom diferente. Ele está lá em Paris, ele está tendo acesso a uma realidade brutalizada, uma realidade violenta, ele está vendo assim, até onde o ser humano consegue chegar, e isso mudou o Jerry de uma forma que ele já se refere à senhora Cruncher com outro olhar, ou eu, pelo menos, senti isso no tom dele. Então,
Gosto de pensar que o Jerry vai voltar para casa e vai tratar essa esposa de outra forma, vai vê-la de outra forma. Até porque agora ele entende que o que ele fazia era extremamente errado. Saindo do Jerry, que eu nem queria ter começado por essa vertente, mas só para a gente entender onde paramos e como vamos retomar agora. Muitas coisas aconteceram aqui e o Dickens, ele nos traz um cenário histórico. O pano de fundo desse livro, ele tem um cenário histórico muito forte, muito rico, que é a Revolução Francesa. E sim, foi um movimento assim grandioso, subverteu a ordem natural nada, né? Mas a ordem como o mundo era gerido, vamos colocar dessa forma. E aqui, através da Revolução, algumas coisas muito, como é que eu posso dizer, muito problemáticas foram escancaradas. E começou na França e se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive os modelos assim de república, de democracia, tudo isso, vários países tiveram muita inspiração no que surgiu da Revolução Francesa, no resultado da Revolução Francesa. Só que o Dickens também vai trazer isso de uma forma diferente. Ele vai nos mostrar de uma forma muito íntima, de uma forma muito crua, o que aconteceu por trás dos anais da história. É através dessa, inclusive para mim, que estou lendo aqui para vocês, e acredito que vocês vão fazer umas pesquisas também, vocês vão ver que o Dickens, ele acaba sendo uma porta de entrada para que a gente saia um pouquinho, adentre, na verdade, a palavra certa é essa. A gente se aprofunde mais nos livros, além dos livros de história da escola. A gente tem acesso à história geral e lemos sobre a Revolução Francesa de uma forma muito supérflua, muito superficial. E o Dickens, com todas as barbáries que ele vai relatando aqui, ele suscita a nossa curiosidade, ele nos faz buscar outras fontes sobre a Revolução Francesa, e aí a gente começa a entender todo esse movimento de uma forma mais aprofundada, e a gente começa a entender como os movimentos sociais, como a injustiça social, deixa eu começar por aqui, como a injustiça social pode influenciar a movimentos e comportamentos mais sérios, mais violentos, o sofrimento das massas pode gerar nos corações dos homens e movidos por esse ódio, por esse sentimento que o sofrimento pode causar, o que elas podem fazer. Porque, ao meu ver, na minha interpretação, todas essas barbáries que ficam escancaradas aqui, o Dickens abre pra gente, e não é exagero, se vocês forem ler sobre isso, vocês vão ver que o Dickens não está exagerando. Vocês vão entender que a causa de tudo isso é o sofrimento das massas, é o povo passando fome por décadas. Literalmente, pessoas morrendo de fome. Aquele relato do Marquês de Évremont, que atropela uma criança com uma carroça e que não está nem aí para isso, que arrasta a criança nas rodas da carroça assim, por alguns metros, e que quando conseguem desprender a criança, ele não está nem aí. Isso era normal. Os abusos do clero, os abusos das cobranças de impostos, a ociosidade dos nobres, a opressão do primeiro e do segundo estado, a falta de representatividade do proletariado, da burguesia, tudo isso influenciou nessa Revolução Francesa. E foi algo assim que não foi sem motivo, apesar de ter tomado uma proporção gigantesca, de ter se perdido a mão, mas não foi sem motivo. E vejam muito bem as fontes que vocês vão buscar, porque a depender do que vocês vão ler, do que vocês vão assistir, tem muitos vídeos no YouTube, recomendo, mas vejam o material, porque cada historiador, cada pessoa vai falar sobre a Revolução, sobre um panorama diferente. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas eu vi um vídeo em que a pessoa falava da Revolução pautada sobre uma visão mais cristã, vamos dizer assim. Então, tudo que era relatado era muito assim, sobre
a invasão na abadia, o que os frades, o que os padres, as freiras sofreram, que a multidão invadiu, depredou, matou, mas assim, e a população? E tudo que essa população sofreu, e tudo que as pessoas vinham passando antes disso. Na escola eu aprendi que as pessoas passaram muito tempo no pão e circo. O que era o pão e circo? Era se alimente do mínimo e eu vou te dar o mínimo de entretenimento para você esquecer a barriga vazia. Para você esquecer que a barriga está roncando, que você está passando fome. Literalmente, crianças morriam por inanição, pessoas morriam por inanição. Isso não é brincadeira, sabe? Alimentar as pessoas, garantir o mínimo de sobrevivência, isso não é brincadeira. Enquanto dentro de Versalhes, os nobres, assim, o rei, a rainha, os nobres, tinham uma ostentação que era fora do normal. Então, não dá para fechar os olhos para isso, sabe? Embora queiramos, sejamos tendenciosos, não dá para fechar os olhos para isso. Mas vamos lá. Contextualizando, Charles, nos últimos capítulos do vídeo passado, não estou falando desse atual, mas do vídeo passado, o Charles, ele recebe uma carta de Gabelle, que ele deixou como administrador das terras. Quando o Marquês de Évremont foi assassinado, Charles renegou todos os bens de família. Ele é um Évremont. Évremont é uma família rica, são nobres, latifundiários, e eles têm aquele castelo e têm todas aquelas terras. E como é que essa família se mantém rica? Explorando a mão de obra dos pobres. Então, eles têm aquelas pessoas lá trabalhando na lavoura e tudo, mantendo o castelo, eles pagam muito mal. Essas pessoas estão morrendo de fome, essas pessoas estão sem ter como sobreviver. Lembrem que enquanto o marquês está chegando, uma senhora pede ajuda para marcar a lápide do marido, que morreu e está sem identificação, e ele vira as costas, ele não tem a menor intenção de ajudar, e o que ela está pedindo é muito pouco. E aí o Charles, ele é muito revoltado com isso. Ele tem um senso de justiça que é muito fora de lugar para aquele momento, antes de estourar a revolução. O senso de justiça dele está deslocado. E aí ele já anuncia para o Marquês, para o tio dele, que ele não vai fazer parte daquilo. Assim que o tio morrer, ele não vai assumir o castelo de Évremont, o título, e perpetuar aquela hierarquia de terror, de exploração. Ele vai fazer diferente, ou ele não vai querer nada daquilo. Ele já renegou o nome e ele já está vivendo na Inglaterra com o nome de Darnley, né? E o tio já tem muita raiva disso, tanto que é o tio que faz ele ser acusado de traição. E quando o tio é assassinado, ele fala, olha, eu falei que não queria e não quero mesmo. Então ele larga os bens de família e fala para Gabelle, você vai ficar tomando conta de tudo, mas seja justo, faça um bom pagamento para as pessoas, distribua essas terras para quem está querendo trabalhar nelas, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas terem uma vida justa, não explore ninguém, tira o seu salário e deixa as pessoas serem felizes. Não quero nenhum tipo de exploração. O castelo deixa fechado aí, para não ter custo com manutenção, deixa. E assim foi. E as pessoas que trabalhavam no castelo tinham seu salário, mas assim, o castelo tinha pouquíssima manutenção porque vivia fechado. Nisso, a revolução estoura, porque Charles foi né? Então, haviam muitos outros nobres latifundiários que viviam da mesma forma de sempre. Nisso, a revolução estoura, o Gabelle é perseguido pela comunidade interiorana que trabalha lá. Ele é detido e está aguardando julgamento, e nisso ele apela para Charles que volte e depõe em favor dele. Olha, fala para as pessoas que eu sou só um administrador, que você me deixou comandando aqui, que eu tentei ser justo, eu não tenho culpa. O Charles, movido por esse sentimento de justiça, decide ir à França, a Paris especificamente, prestar contas da situação do Gabelle e livrá-lo aí de uma possível pena de morte. Só que ele não esperava que a França estivesse do jeito que está, que os ânimos estivessem tão exaltados, que as coisas estivessem tão fora do normal. E aí ele é detido. O decreto de que
todo latifundiário, todo nobre francês é um imigrado, um émigré, ainda não tinha sido expedido. Depois que o Charles entrou na França, foi que o decreto saiu. Então, pelo tempo da lei, ele não seria atingido por esse decreto, mas as coisas estão viradas, assim, de ponta cabeça, e o Charles acaba sendo pego por esse decreto. Ele é um imigré, ele é um imigrado, ele não poderia mais estar dentro da França sob pena de morte, e, no entanto, ele está lá. E aí ele é capturado, levado para a prisão. É quando o Defarge fica sabendo de que ele está na França, e aí os interesses são outros. É aí que já sabemos que tanto o senhor Defarge quanto a esposa estão de olho no Darnay, já estão querendo colocar as mãos nele há um tempo, e essa é a oportunidade perfeita. Charles é preso, não é explicado para ele exatamente o motivo da prisão dele, apenas que ele é um imigrado e fica por isso mesmo. Ele tenta argumentar que está ali para ajudar o Gabelle, que o decreto é posterior à entrada dele na França, mas isso aí já não tem muita força. É quando a família dele lá na Inglaterra fica sabendo. O Sr. Lorry, se vocês viram, já tinha ido antes para a França, já estava lá. E aí um belo dia o Sr. Lorry, um terrível dia, o Sr. Lorry tá lá. E aí chega a Lucy, a pequena Lucy, a senhorita Prose e o Dr. Manette. E aí ele fica sabendo que o Charles tá preso, sobre a acusação de ser um emigrado. E aqui toma palco um evento muito tenebroso da história da França. E o Dickens vai falar aqui, ele entra em alguns detalhes, e que eu achei bastante pesado. Não vou mentir para vocês, eu tive que parar algumas vezes a leitura aqui. Que quando o Manette chega, o Laurie fala assim, não olha para a janela, não olha pela janela. Não importa o que aconteça, não olha pela janela, não deixa a Lucy olhar pela janela. Por quê? Tem uma pedra de afiar facas, né? Aquelas pedras enormes de dar fio nas facas. E aí a multidão está se revezando, assim, furiosa. E o Charles Dickens, ele cita que está todo mundo sujo de vermelho, que a pedra já está toda rubra, suja de vermelho. Sangue, né? Não gosto, nem posso falar esses detalhes aqui porque o YouTube censura. O meu conteúdo não é nesse foco, então o YouTube censura. Mas vou falar assim, então tá tudo tingido de vermelho e a multidão tá se revezando, que eles estão enfurecidos, que a sensação que dá é que são demônios que estão ali, porque o furor, aquele ânimo exaltado, as pessoas já estão assim, fora do normal delas, estão enfurecidas, assim, eu imagino aquela cena assim, que ninguém dá mais conta de si mesmo. As pessoas já se deixaram dominar por aquele espírito contagiante, assim, de massacre. Esse evento especificamente, ele se refere aos massacres. O massacre foi cerca de uma semana aí, mais ou menos. Ele durou de 2 a 7 de setembro. Eu quero contextualizar isso para vocês porque foi um evento muito importante. Então vamos lá. Aqui nós já estamos em 1792. A Revolução Francesa começou em 1789. Isso, começou em 1789. Estamos em 1792. E isso aqui inicia basicamente a segunda fase da Revolução. Em 1792, o que acontece? Vou voltar um pouquinho. 1789, estoura a Revolução com a queda da Bastilha. A família real é convidada nada. É forçada a sair de Versalhes, assim, à força praticamente, para não serem linchados. Eles são retirados de Versalhes e são colocados no Palácio das Tulherias. Passa a ser a residência do rei da família real. Isso lá em 1789.
Só que, a partir do momento que a família real, de certa forma, é retirada de Versalhes, e a Revolução estoura e começa o desafio às monarquias, a Revolução Francesa em si acaba mexendo com as monarquias europeias. Então, cria-se a primeira coligação das monarquias europeias, que o que seria isso? É um esforço conjunto de várias monarquias europeias para desafiar contra a Revolução Francesa, contra a França, né? A França revolucionária. O Estado que já existia, que era a França como monarquia absolutista, onde o rei que mandava em tudo. A Revolução Francesa ela visava justamente isso, a destituição do poder do rei. Essa revolução era para que houvesse uma coisa mais igualitária, mais justa. Ela desafiava a monarquia absolutista. Então, a partir desse momento, os outros países em que havia a monarquia absolutista se sentiram ameaçados. Eles se uniram, formaram essa coligação para desafiar a França revolucionária, porque esses ideais que desafiavam a monarquia absolutista era uma ameaça para eles. E aí começou a Primeira Guerra Revolucionária, que, no caso, a República Francesa desafiou a Áustria, que era o país que ela morreu, era o país da Maria Antonieta, no caso a monarquia de Habsburgo, especificamente. Então vocês imaginem, você está lidando com uma revolução dentro do seu país, você está subvertendo lá a monarquia, está tentando destruir um regime antigo aí de centenas de anos, e ao mesmo tempo você está lidando com uma guerra contra uma outra monarquia que visa apoiar aquela que você está tentando derrubar. Então é muita coisa para lidar, né? E aí o que acontece? Lá em 1792, com essa coligação das monarquias europeias, a Prússia se une à Áustria, e as duas fazem essa frente contra a França revolucionária. Então, é assim, vamos dizer que é a Primeira Guerra Revolucionária, e assim, acaba sendo muita coisa para os franceses revolucionários lidarem. Nesse momento, é emitido, em 25 de julho especificamente, de 1792, é emitido o Manifesto de Brunswick. Foi emitido pelo chefe do exército prussiano. E esse manifesto vai dizer o seguinte, que se o rei não for restituído à monarquia, se as coisas não voltarem ao normal, a Prússia e a Áustria vão invadir a França. Todos aqueles revoltosos vão ser colocados sob justiça em lei marcial, ou seja, eles vão ser encarcerados, vão ser condenados à morte, e não vai haver, assim, abrandamento em nenhuma pena. O que acontece com isso? Os revolucionários ficam, de certa forma, assustados. E, ao mesmo tempo, mais revoltados ainda. Inflama. Para alguns se assustaram. Outros acabaram ficando ainda mais inflamados do que já estavam. E para aqueles que queriam dar essa alavancada na revolução, foi a oportunidade perfeita. Por quê? Porque começou a surgir alguns rumores de que o rei da França, que já tinha tentado fugir uma outra vez, junto com a família real, mas a tentativa foi frustrada, e eles conseguiram pegar o rei e a família a meio caminho. Começou a surgir esses rumores de que o rei estaria, juntamente com os soldados que foram apreendidos lá em Versalhes, tentando defendê-los, de que eles estariam tramando um golpe. O que acontecia? A Áustria e a Prússia estavam quase invadindo a França. A França estava perdendo terreno. Os franceses começaram a unir uma espécie de força-tarefa para fazer uma frente de batalha muito poderosa. Então começaram a vir vários revolucionários de vários lugares da França para irem para o fronte. O que começou a surgir foi que, assim que eles fossem, os homens que realmente conseguiam lutar, que tinham força de batalha, fossem para o fronte, o rei ia aplicar esse golpe, ia dar esse golpe, ia retornar à monarquia,
E as pessoas que ficaram na cidade, ou seja, as mulheres, os doentes, os idosos, iam ser mortos. Temendo que isso acontecesse, antes de irem para o fronte, resolveram invadir o Palácio das Tulherias, isso em 10 de agosto, o manifesto foi em 25 de julho. Em 10 de agosto, e isso foi exatamente o que iniciou a segunda fase da Revolução, exatamente esse acontecimento. Foi invadido o Palácio, quase um trava-língua, Palácio das Tulherias, que era a atual residência da família real, desde 1789. E aí, o resultado desse movimento, que acabou ficando conhecido historicamente como a Jornada de 10 de agosto, foi quando, assim que começaram a invadir o palácio, o rei fugiu do Palácio das Tulherias e foi correndo para a Assembleia Nacional Legislativa pedir abrigo. Dentro da Assembleia, pedindo abrigo, a população rumou para lá, chegou no palácio, invadiu, viu que o rei não estava lá, rumaram para a Assembleia. Chegou na Assembleia, a gente exige que o rei se entregue. Então, os ministros acabaram ficando acuados, sem ter muito o que fazer. E aí disseram assim, não, vamos fazer o seguinte, não vamos tomar muito partido, a gente vai entregar o rei, mas o rei ele vai ficar encarcerado. Não vamos endossar a queda da monarquia e também não vamos endossar o movimento de vocês. Vamos suspender os direitos monárquicos por enquanto. O rei vai ficar preso na Torre do Templo para a própria proteção dele, porque se a gente soltar esse rei aqui, vão matar esse homem. E aí vamos deixar ele encarcerado, vamos encarcerar Maria Antonieta também, que era a rainha, então ficou o rei e a rainha em cárcere, mas assim, muito para a proteção deles também. E isso aí foi o início da queda da monarquia, porque depois disso não teve mais volta. Cerca de um mês depois, ou menos que isso, um pouco mais que isso na verdade, acho que 21 de setembro, o rei foi morto, foi condenado à morte. Acho que isso. O rei foi condenado à morte. E aí, esse massacre começou com isso. Os direitos da monarquia foram suspensos, o rei foi preso. E como uma segunda investida para evitar esse golpe que o rei iria supostamente dar e matar as pessoas que ficaram na cidade, eles pensaram assim, então a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que matar os guardas também, porque se os guardas ficarem, ainda vão poder executar o plano do rei. E aí, o que acontece? E esse movimento, ele não foi só em Paris, ele também foi nas comunidades rurais da França. Só que em Paris as coisas foram muito pior. No dia 2 de setembro, a população, movida por esse ódio, por esses rumores, começaram a invadir as prisões. Em busca, em primeiro lugar, dos guardas, mas era assim, quem estivesse na frente ia junto. E começaram a matar. A intenção inicial era dos guardas, mas é o que eu falei. Quem tivesse junto, quem tivesse por perto, ia junto no pacote. Então, e eram pessoas comuns, eram civis, pessoas assim, tipo eu e você, com muita raiva, cansado da opressão, e alguém te fala assim, aquele regime vai voltar. Ah, não vai não. Então as pessoas infladas, assim, por esse ódio, invadiram as prisões e saíram matando, assim, sabe? Sem controle, era uma coisa fora de... E foi considerado um massacre, foi de 2 a 7 de setembro, porque foram muitas mortes. Uma coisa indiscriminada, pesada mesmo. E o Dickens vai falando, né? Ele vai citando uma coisa muito... Eu nem gosto... Ai, nossa, eu comecei a ler e fui parando, porque ele vai citando, né? Que as pessoas paravam e cantavam, iam para outra. Aconteceu nas comunidades rurais próximas a Paris, mas em Paris foi uma coisa sem controle. Foram milhares de mortos durante essa semana. 2 a 7, mais ou menos uma semana. É um momento, assim, eu poderia dizer vergonhoso, assustador também, da Revolução. Mas é que chega uma hora que as coisas realmente perdem, né? Não havia ainda uma autoridade dentro dessa revolução. Todo mundo brigava ainda pelo controle, ainda não havia um Estado, um poder, uma força, não havia quem regesse tudo ainda.
Então, assim, só contextualizando que foi bem nesse momento que o Manette falou, não olha para fora, não olha para fora. Aliás, o Laurie falou, não olha para fora, porque era um cenário muito, muito horrível de se ver. Era isso que estava acontecendo. Imagina a Lucy vendo uma coisa dessa. Meu Deus, aí o marido preso, eu fico pensando assim, né? Ela vai morrer também. Vou matar o Charles também, porque afinal ele também era um prisioneiro. Era muito fácil que isso acontecesse. E não aconteceu, acredito, porque o Dr. Manette saiu, se mostrou, viram que ele era um antigo prisioneiro da Bastilha, e a história do Dr. Manette era contada assim abertamente. Eu já vou falar do Ernest Defarge, e aí vocês vão entender melhor essa posição do Dr. Manette. Mas assim, ele era visto como um herói da Revolução. Essa parte aqui é fictícia, tá? O Charles Dickens criou essa parte para o livro. Mas assim, ele era visto como um herói da Revolução, e aí ele foi levado pela população como um herói, e eu acho que isso acabou rendendo para o genro essa possibilidade de não ser atingido por essa massa, por essa onda de ódio que acabou envolvendo todo esse cenário do massacre. O Charles acabou ficando seguro, senão talvez tivesse sido morto também. E o Charles até, tem uma parte do Charles aqui em que é citado em que ele via as pessoas morrerem, né? Ele viu as pessoas morrerem naquele momento, e diariamente as pessoas eram mortas pela guilhotina. A guilhotina, uma curiosidade sobre a guilhotina, é que ela não foi inventada na Revolução Francesa, ela já existia. Esse invento é bem anterior. Só que, durante a Revolução, um médico acabou sugerindo que ela fosse utilizada. Ele meio que trouxe ela do baú, tirou do fundo do baú, vamos dizer assim. Existe esse instrumento, ele está em desuso, mas ele é mais humano. Por quê? Porque a forca, ela, apesar de ser feito de uma forma em que a altura da forca, ela avisa com que a gravidade ela puxe o corpo para baixo e todo o peso faça com que haja um deslocamento da vértebra do pescoço, enfim, o pescoço quebra, morre, mas isso não acontece todas as vezes. E acaba que o procedimento possa ser muito doloroso, o óbito ele demore bastante, seja uma coisa agonizante. Então, assim, nem sei se posso falar isso aqui. A decapitação também, a margem de erro é muito grande, é preciso que haja muita precisão, nem sempre acontece, até porque os carrascos, na maioria das vezes, para aguentar fazer o que faziam, estavam embriagados. Então a margem de erro era imensa. Aí essa pessoa falou, eu esqueci, eu tinha anotado o nome, mas perdi aqui em algum lugar. Acabei perdendo, tem minhas anotaçõezinhas aqui. Achei. Joseph Ignace Guillotin, o nome dele. Ele não inventou, mas ele trouxe o instrumento de volta, ele lembrou que existia e falou assim, vamos usar isso aqui, eu acho que é mais fácil, né, assim, mas mais humano, a palavra é essa, mais humano, rápido, indolor e, portanto, mais humano, porque a lâmina ela é em diagonal, essa parte foi ele que adaptou, uma lâmina em diagonal que desce e faz o trabalho rapidamente. O peso da lâmina, a gravidade, tudo isso faz com que seja mais preciso. E acontece que essa tal de guilhotina ficou famosa durante a Revolução porque a quantidade de sentenças que ela executou foram, assim, imensas. E se no massacre cerca de 1.300 pessoas foram mortas, a tal da guilhotina, ela deu cabo aí de muito mais, acho que 3, 4 vezes mais que isso. Ou mais, viu? Ou muito mais. E voltando aqui para a questão. O Charles fica em segurança, vai ser levado a julgamento. Levam-se, acho que 1 ano se passa, né? Até que ele seja julgado, inocentado, para desgosto do Defarge e da esposa. E agora eu gostaria de falar um pouquinho deles. O senhor e a senhora Defarge, Ernest Defarge e Thérèse Defarge.
Esse casal, ele é talvez a maior surpresa que a gente vai ter, assim, no que se refere ao caráter dos personagens. No primeiro momento, na primeira parte do livro, eles são introduzidos como trabalhadores autônomos. São proprietários de uma loja de vinhos no bairro suburbano do Faubourg Saint-Ouen, em Paris, capital da França. A maior relevância dos dois, até então, é que eles são responsáveis por abrigar o Dr. Manette, recém-saído dos calabouços da prisão da Bastilha, e mantê-lo seguro até que os responsáveis por ele venham resgatá-lo, tirá-lo da França, porque ele ainda corre perigo. Pouco tempo depois, agora a gente já está entrando na segunda parte do livro, sentimos uma metamorfose no caráter dos dois personagens. Eles vão ficando mais sombrios, ficando mais articulados, mais propensos, assim, a gente sente aquele sentimento assim de que eles estão mais propensos a desencadear alguma coisa, que descobrimos já no final da segunda parte, que eles estão, na verdade, fomentando uma revolução das massas, do povo, contra a aristocracia francesa. E que também existe um desejo de vingança, uma espécie de reparação por alguma coisa que foi feita contra eles. Mas não só isso. Já falei para vocês, e eu repito, que a Revolução Francesa era inicialmente uma espécie de reparação por muito, muito tempo de exploração, né? E eu acho assim que à medida que a gente vai se aprofundando no núcleo dos Defarges, a gente vai entendendo alguns aspectos principais da personalidade deles e que vamos sentindo também gradualmente essa transfiguração. O senhor Defarge, Ernest Defarge, ele vai se transfigurando do mercador de vinho, aquela pessoa pobre, inocente, e da esposa dele, aquela mulher inquieta, carrancuda, que não gosta de conversar com ninguém, no que eles de fato são, ao meu ver. Essas são as minhas considerações, tá, pessoal? Que são duas pessoas que são marcadas pelo ódio, mediante o sofrimento e a injustiça social, e que são motivados por um único propósito, que é a vingança. Defarge, o marido, ele vai nos dando pistas dele mesmo desde o início. Se prestarmos atenção, desde as primeiras frases do Defarge, o Dickens vai montando esse personagem. Dá um exemplo para vocês. Quando ele chama os Jacques 1, 2 e 3 e leva até a sala do Dr. Manette, por exemplo, ele exibe o Dr. Manette para os seus companheiros de rebelião, seus companheiros de causa, e o objetivo dele ali é só um. É instigar nesses três, os Jacques 1, 2 e 3, o ódio contra a aristocracia e a monarquia, exibindo até onde a crueldade deles pode ir, o que eles podem fazer, e com isso fortalecer os ideais revolucionários que ele tem. Ou seja, fomentar não só a revolução, mas também traçar o caminho que ele quer para a vingança. A lealdade que ele tem com a esposa dele parece ser a única virtude de Defarge. Penso assim, que é alguém que ele admira o espírito, a determinação e que a opinião ele considera mais importante que qualquer outra. Ao mesmo tempo, procuramos em Defarge uma certa força de caráter, um certo enrijecimento vertebral que muitas vezes falta. Ele olha para a esposa e é nela que ele encontra esse apoio. Ou seja, Ernest Defarge em si não tem a fibra moral necessária para essa tal vingança que ele tanto almeja. Parece que a titular disso é a esposa. Não ele expressamente, é a devoção que ele tem pela esposa que o motiva. E é aí que eu gostaria de entrar em Thérèse Defarge. Temos uma personagem aqui chamada Vingança, mas eu acho que quem mais se transfigura nessa palavra, vingança, é a Thérèse, é a senhora Defarge. Ela é evocada como uma imagem fiel da representação da vingança
esse tal sentimento. Vejam que a maior motivação dela é se fazer concretizar, é fazer com que essa motivação seja satisfeita. Ela quer se vingar de alguém, que já imaginamos que seja o Charles, porque as pistas já chegaram. Ou melhor, toda uma geração de Eve Raymond. Ainda não sabemos o que eles fizeram para Thérèse, mas desconfio que vamos saber nos próximos capítulos. Mas é endereçada a ele em primeiro lugar. A sensação que eu tenho com Thérèse é que a revolução é um mal para alcançar um objetivo. A revolução é necessária, mas a motivação pessoal dela é mais forte. Ela quer chegar no Eve Raymond de qualquer jeito, e agora ela conseguiu. Ela é apresentada para a gente no primeiro momento como uma mulher séria, de poucas palavras, um tanto irritadiça. Só que o que vamos descobrindo que a Madame Thérèse Defarge esconde é uma natureza propensa, como eu já disse para vocês, à vingança, à retaliação por alguma coisa que estamos para descobrir, mas que sabemos que não é apenas social e muito pessoal. Ela, ao longo da narrativa, vai expandindo o personagem, só que não de uma forma altruísta, que é o extremo oposto da Lucy. A Lucy vai crescendo e vai irradiando sentimentos como bondade, compreensão, paciência. Thérèse até pode esbanjar paciência, mas o objetivo é outro. E a cada aparição, o aspecto dela vai se tornando mais sombrio, como parece ser o propósito dela. Quando existe um momento em que eu acho forte, eu gostaria de trazer para vocês, que é quando Lúcia exorta a ter com ela um pouco de empatia pelas dores de uma mulher que também é esposa, que também é mãe. Thérèse não é mãe, ela só é esposa, mas ela lhe responde de maneira fria e amarga, dizendo que tantas outras mães e esposas sofreram, perderam filhos, perderam maridos, por anos, por séculos, por dezenas. Por que ela não haveria de sofrer? Então isso também nos mostra que a Thérèse, seja lá o que lhe foi feito, ela foi perdendo ao decorrer do tempo a capacidade de ter empatia com as pessoas, de se solidarizar com as pessoas. Se foi exortado dela sentimentos mais nobres, eu consigo ser empática com você. Se o que você deseja é vingança, retaliação, reparação, a gente consegue se unir. Se não for isso, ou seja, os meios para se atingir justiça é fazendo justiça com as próprias mãos. Essa é a visão que eu tenho da Thérèse. E uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça é que ela está sempre tricotando. E nesse tricô dela, ela vai escondendo os nomes das pessoas que são potenciais inimigos da revolução, da causa, dos seus propósitos. E esses nomes, quando oportuno, vão sendo apresentados para que essas pessoas sejam tiradas da jogada. Ou seja, ela vai tecendo o fio da vida de cada uma daquelas pessoas cujo nome vai sendo acrescentado. E quando chega a hora, ela decide quando cortar. Me lembrou as moiras. Lá da mitologia grega, lembram? Uma cria o fio, a outra tece, a outra corta. As fiandeiras. Thérèse me parece, e ela tem uma comunidade de mulheres que faz a mesma coisa. Ela lidera essa comunidade. E também são mulheres que entram em batalha quando necessária. Não à toa, na queda da Bastilha, elas estão lá também na frente de batalha com seus facões, com suas facas, com suas navalhas, tentando também ter a parte delas no confronto. Thérèse me lembra essas personagens, ela está lá tecendo o fio da vida dessas pessoas e decidindo quando essas vidas acabam. Ou seja, quando ela decide tirar um nome daqueles fios e entregá-los aos seus executores, os Jacques, 1, 2, 3 e quantos forem, essas pessoas simplesmente desaparecem. E agora vemos que parece que Charles é o nome da vez. Eu me pergunto como é que vai ser esse desfecho. O que vocês acham? Aí entra o Sidney, né? O Sidney chegou agora em Paris. O Charlie foi preso pela segunda vez, denunciado pela própria Thérèse, pelo Defarge e pelo Dr. Manette. Vamos saber no próximo capítulo
Que acusação é essa que o Dr. Manette faz parte sem mesmo saber? Que carta foi essa? Que manuscrito foi esse encontrado pelo Defarge, escrito a punho pelo Dr. Manette? E eu vou deixar vocês aqui nesse suspense no momento, para que vocês fiquem pensando aí o que pode ter sido a causa, o que os Evrémonts podem ter feito para os Defarge, que possa ter surgido essa animosidade toda, ao ponto de motivar a senhora Thérèse esse desejo de vingança, porque ela inclusive ameaça a Lucy e a filhinha dela também. Então estamos aí, perto do final do livro, próximos a saber dos desfechos. Vamos saber também o que o Sidney está aprontando, o que ele tem em mente. Tem um plano muito grande do Sidney aqui, rodando. E é isso, eu não vou dar spoilers, eu vou esperar vocês no próximo capítulo. E eu não sei se é o último, vou até dar uma olhada, talvez seja o último capítulo aqui desse livro com vocês, tá? E é isso, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Já tem um tempo que eu não faço esses comentários, estou me sentindo até um pouco enferrujada aqui. Não sei se eu fui muito coerente em tudo que falei. Vou esperar os comentários de vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês entenderam, se não. Confesso que eu tento fazer um roteiro, mas aí à medida que eu vou falando eu vou me perdendo também. E é isso. Muito obrigada se você me ouviu até aqui. E você já sabe, né? Se gostou, por favor, compartilha, comenta, curte aqui, deixa o seu joinha. Isso ajuda muito o canal, principalmente para que ele possa ter mais visibilidade, né? Ou seja, para que esse conteúdo, a leitura por si só, chegue a outras pessoas. E se você puder contribuir com o canal, a chave Pix está sempre na descrição do vídeo. Ajuda bastante na manutenção do canal, na compra de livros para as próximas leituras. Como estamos próximos de terminar esse aqui, eu vou deixar uma lição de casa para vocês, que é pensar no próximo título. Pode ser do Dickens, a gente pode continuar, até gostaria que continuássemos com ele. E é isso. Muito obrigada novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo.